Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo ao canal Nordeste no Topo. E é o seguinte, vamos trazer aqui um corte do canal da ESPN. Fizeram uma análise completa, meu irmão, do jogo entre Vitória e Atlético Mineiro. Essa pecada que o Vitória deu, ainda vamos estar repercutindo, viu? E exaltaram a mística que a torcida passou a confiança com o atleta. Voltou a ter confiança o atleta depois que pisa no Barradão. São duas vitórias consecutivas dentro de casa contra dois adversários duríssimos. E eles exaltam lá. Em algum momento eles falam que, olha, esse Vitória, a realidade dele hoje é brigar pela permanência. Mas pode surpreender se fizer uma boa janela. Se fizer uma boa janela. Porque o Carpini botou ordem da casa. O Carpini botou ordem. E pro torcedor que estava criticando, que estava chegando e dizendo que não, o Carpini tá fazendo errado, de tá querendo mandar o Matheus Gonçalves embora. Não, porque tá fazendo errado. Meu irmão, a carta branca, ele tá tendo coisa que o Léo Condé não teve. Entendeu? O Fábio Mota abriu mão da responsabilidade que ele vinha tendo a carta branca, né? Ele que mandava e desmandava. Agora passou para o Carpini e o Carpini está fazendo valer a pena. Fiquem aí com o vídeo, deixa o like nesse vídeo, compartilha para geral, o pessoal ver a análise. O eixo se rendeu, rapaz. É um jogador fundamental. Daqui a pouquinho a gente vai com a entrevista coletiva, com a saída dos jogadores no Allianz Parque, mas vamos mostrar mais, aproveitar que eles ainda não saíram, para a gente mostrar mais do Campeonato Brasileiro e, para surpresa de muita gente, deu Vitória. Mas olha, o Vitória jogando bem contra o Galo no Barradão, no festivo Barradão. O Mateuzinho é tipo o dono do time, hein, Elton? Ele tentou no primeiro chute, depois ele marca na segunda com o pé esquerdo, um golaço. Era só o primeiro de 4 gols do Vitória, que um tempo atrás, eu lembrava, estava afundado na zona do rebaixamento. Agora respira fora da zona, hein? Venceu o seu primeiro jogo só no fim de semana contra o Internacional, né? Essa sequência de 2 jogos em casa foi importante para o Vitória conseguir começar a reagir no campeonato, né? Começa também pelo Thiago Carpini fazendo não uma limpa no elenco, mas colocando jogadores que, na visão dele, vão contribuir mais por estarem mais interessados, digamos assim. Então, houve sim uma pequena reformulação no elenco do Vitória e na montagem dessa equipe, né? Tendo aí esse 4-1-4-1, muitas vezes era um 4-3-3, né? Porque o Mateuzinho jogando como um ponta, muitas vezes como meio armador por dentro, o Oswaldo, né? Voltando experiente, o Oswaldo tendo oportunidades, e o Alejandro na frente. O Vitória saiu na frente com aquele gol do Mateuzinho, teve o pênalti logo na sequência, né? E aí acabou empatando o Galo com o Scarpa, mas foi uma vitória que se aproveitou muito bem dos inúmeros desfalques do Atlético, de um time que foi muito espaçado jogando no Barradão e deixando o Vitória com essa intensidade, porque é um time característico de transição rápida, né, de velocidade. A gente vê pelos gols, como os gols do Vitória saíram, né, aquela construção de um time paciente, é um time aproveitando espaço mesmo, e acelerando e entrando na área com muita gente. E aí a gente vê um placar que foi surpreendente, né? O Galo dá um espaço, né? O William Oliveira marca, ele fez o primeiro dele, o segundo do Vitória e o terceiro. Ele é o artilheiro, é um volante. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols ao lado do Everaldo do Bahia. Marcou contra São Paulo, Juventude e Internacional. Quer dizer, a dupla Bavi com artilheiros do Campeonato Brasileiro, mas, para surpresa de muita gente, um volante. E o Eric Castilho fez o 4º gol, Elton. E o William Oliveira, ele é um cara que funciona muitas vezes como segundo volante, né? E tem sido um cara importante nessa reação do Vitória. Já tinha feito um bom jogo contra o Juventude, né? Marcado o gol de empate, né, contra o Juventude. E nessa sequência do Vitória, que é uma sequência boa, né, de Cuiabá, Juventude, Inter e Atlético, ele tem sido um cara importante. Mas contou também, né, claro que é mérito do Vitória ter vencido o jogo, mas contou com o Atlético que, além dos desfalques, foi de uma desorganização pouco vista nesses times montados pelo Gabriel Milito, né? E a gente pode citar, né, que era um time que tinha o Sarabia, o Fux na zaga, né, com o Rômulo fazendo terceiro zagueiro, o Scarpa, o Zarate, o Pedrinho. Eficiente, né, Elton?
e que realmente, como o futebol às vezes é surpreendente, né? Muita gente já dava o Vitória e o Cuiabá com campanhas realmente muito ruins, como times, esses aí vão ficar na zona do rebaixamento até o final. Não, 10ª rodada já mudou completamente o cenário. O Vitória, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma, o Juventude. É um campeonato muito equilibrado, né? Eu sempre coloquei que o Vitória, por mais que tenha começado o campeonato muito mal, não era um time para terminar o Campeonato Brasileiro rebaixado com muitas rodadas de antecedência. É claro que é um time que briga contra o rebaixamento, mas não era um time... Começou o campeonato tentando se entender, né, como jogo coletivo. Teve uma mudança de treinador no meio do caminho, né? Saiu o Léo Condé para a entrada do Thiago Carpini. E eu acho que agora ele começa a se encontrar. É claro que ainda é um time que está tentando consolidar uma identidade, de novo, né, fazer do Barradão a sua fortaleza para poder sair dessa situação difícil, mas é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Pode surpreender, é verdade. Talvez faça uma janela aí, que eu não acredito que vai acontecer, uma janela surpreendente. Mas o Vitória sabe que o campeonato de retorno à Série A é um campeonato de manutenção. E vencer em casa é fundamental. E venceu 2 equipes, Edu, que vão brigar na parte de cima da tabela, né? Venceu o Internacional, que aliás... O Internacional, nesse momento, está na primeira metade da tabela junto com o Atlético com 2 jogos a menos, né? Então, o Vitória conseguiu se aproveitar muito bem desses desfalques dos seus adversários e usar o fator casa para conquistar pontos importantes. O que o Atlético precisa olhar agora, que é um time que está a 8 pontos, né, do líder do campeonato. Ok, 10 rodadas, 8 pontos, dá para tirar. O Atlético vai precisar de uma reação, obviamente, para tentar brigar ali pelo título brasileiro, que eu acho que é o segundo objetivo de todo time que vai lutar na parte de cima da tabela, né? Que o primeiro é ficar entre os 4, né? Garantir uma vaga pelo menos na Libertadores, mas eu acho que o objetivo do título não passa longe da Cidade do Galo, mas é um time que eu já citei algumas vezes que tem capacidade de jogar mais, mesmo tendo desfalques, porque tem um banco de reservas que talvez consiga suprir alguns desfalques, mas quando são muitos, aí não tem banco de reservas que dê jeito, né? E tem sido o caso do Atlético nesses últimos jogos. Perdeu o Hulk e o Paulinho expulsos no último jogo, que são caras decisivos. E aí você desfacela o ataque, né, para tentar fazer um time jogar bem. Conseguiu até fazer 2 gols, mas foi uma equipe muito, mas muito abaixo do que o torcedor está acostumado mesmo, né, com tantos desfalques nos últimos jogos. E os 3 pontos do Vitória, como a gente põe na tela aí, empurra campeões da Libertadores para a zona do rebaixamento, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, quem diria. O William Oliveira chora ao saber que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma cena bonita de se ver, né? Falou, puxa, nem imaginava um negócio desses, a surpresa vir para o Vitória e viver esse momento, é legal demais. Parabéns para o William. Olha, e ontem a gente falava de outro William, né, do Cruzeiro, que também faz um campeonato espetacular, deu uma entrevista para a gente hoje aqui, muito bacana, o lateral direito, um dos melhores do campeonato, lateral do Cruzeiro.